Em 6 de abril de 1997, Julie Peterson, de 32 anos, saiu de casa e desapareceu, sem deixar rastros. Durante um mês, a polícia fez diversas buscas pela mulher, mas não tiveram resultado, até que uma bolsa preta foi encontrada. O vídeo de hoje é protagonizado por dois personagens. Vamos conhecer o primeiro deles, David Harker. Aos 15 anos de idade, David se mudou para Darlington, no Reino Unido, em 1990, na esperança de começar uma nova vida. Ele teve uma infância difícil e uma adolescência muito pior, vivendo sempre no rastro da polícia. Não demorou muito para ele entrar em uma gangue de adolescentes local. Nessa época, um de seus amigos era Max Ferry e tentou ajudá-lo. Primeiro, ele vinha para a casa dos meus pais apenas para comer. David era uma boa pessoa. Ele se deu bem com minha mãe e minha irmã Janet. Então, quando ele falou que não tinha onde ficar, que estava dormindo em um terreno baldio, nós apenas o deixamos ficar por um tempo. Esse tempo acabou sendo mais longo do que esperávamos, mas um dia ele foi embora. Ele era educado com os pais dos amigos, sempre ajudava a carregar as compras e fazia muitas tarefas domésticas. Porém, as coisas estavam prestes a mudar quando, certo dia, ele resolveu sair da casa do amigo e passou a morar em uma casa abandonada nos arredores de Darlington, no bairro de Pollen Lane. No final de 1995, quando ele tinha 20 anos de idade, conheceu uma garota chamada Beck. Os dois se apaixonaram e resolveram morar juntos. Eles foram morar então na tal casa abandonada, mas a relação não se desenvolveu muito bem. David e Beck se separaram um ano depois devido às brigas constantes. Para ele, isso foi o fim do mundo. David começou a beber como nunca antes e passava praticamente o dia todo sentado em um banco no parque local com uma garrafa de cerveja. Foi durante esses meses de depressão e abuso de substâncias proibidas que David conheceu Julie Peterson. Ela também era viciada em drogas e, por causa de seu estilo de vida, perdeu a guarda de 3 filhos em uma batalha pela custódia com o serviço social. Julie é a nossa segunda personagem do vídeo de hoje. Ela também se mudou para Darlington em busca de uma vida melhor e antes de conhecer David, se apaixonou por um homem chamado Alan. Eles já estavam juntos há 3 anos. Em algum momento do relacionamento, Julie engravidou do 4º filho, mas Alan e ela decidiram que seria melhor entregá-lo para adoção. No entanto, isso quebrou o coração da mulher e a forçou a cair ainda mais fundo em seus vícios. Julie também costumava sair de casa e passava vários dias sem dar notícias. Quando voltava, estava faminta, sempre muito suja e com o cabelo desgrenhado. Ela costumava andar com os sem-tetos e viciados em drogas da cidade, sendo claramente uma pessoa em um estado mental muito vulnerável. Alan estava perdido no meio disso tudo. Ele simplesmente não sabia como ajudá-la, exceto estar ao seu lado quando ela voltava para casa. Mas no dia 3 de abril de 1999, Julie saiu de casa novamente. Alan fez o que sempre fazia, esperou que ela voltasse. Mas as semanas foram passando e a mulher não deu sinal de vida. Acontece que, alguns dias depois, Julie foi vista com David em um pub local. Mais tarde, Janet e Max, amigos de David, viram os dois muito bêbados em um banco do parque, mas não desconfiaram de nada, até porque eles não faziam ideia que Julie estava desaparecida. 4 semanas após o sumiço da mulher, Alan resolveu procurar a delegacia de polícia. Depois que o homem disse que não era a primeira vez que ela saía de casa, mas nunca tinha passado mais de uma semana fora, os policiais perceberam que algo estava errado. Durante um mês, todas as buscas pela mulher foram infrutíferas e a polícia recorreu aos jornais, publicando uma foto dela. Alguns dias depois, uma testemunha ligou e disse que reconheceu Julie em uma foto, relatando que a viu conversando com David, um viciado em drogas muito conhecido. No dia seguinte, outra pessoa ligou, pedindo para a polícia investigar os arredores do bairro Pollen Lane, pois tinha um objeto lá muito estranho há vários dias. Às 2h30 da manhã, o detetive Ian Phillips foi até lá com sua equipe
Eles isolaram a área e levaram cães farejadores. Os animais guiaram a polícia até o objeto relatado pela testemunha. Era uma bolsa preta. Tinha 1 metro de comprimento e meio metro de largura, mas à luz da lanterna era muito difícil ver o que era. Porém, uma coisa era perceptível e chamou minha atenção imediatamente. Havia um cheiro muito forte. Os oficiais esperaram o amanhecer e finalmente puderam ver o que tinha dentro da bolsa. Eram restos humanos que os patologistas mais tarde confirmaram pertencer a Julie Peterson. Ela foi morta e depois cortada em pequenos pedaços. Na bolsa estavam apenas algumas partes do seu corpo e o achado causou um grande clamor do público. Todos os habitantes de Darlington fizeram a mesma pergunta: quem poderia fazer isso? Quando Max viu a notícia na TV, ele se lembrou imediatamente de ter visto David com a moça da foto e também das histórias assustadoras que ele contava, dizendo que gostaria de levar alguém para um local escuro e matar. Realmente era muito comum esses comentários assustadores de David, mas todos acreditavam que seria uma espécie de senso de humor mórbido. Mas desta vez era real. Max decidiu ligar para a polícia e os levou até a casa abandonada onde David morava. Os policiais o notificaram a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, e ele não se opôs, parecendo muito calmo, mas não os deixou entrar. Durante a abordagem, os policiais notaram que o homem estava com a cabeça raspada e tinha feito 2 tatuagens. De um lado, escreveu o nome Subhumano e do outro, Bagunça. No dia seguinte, David foi voluntariamente à delegacia e contou à polícia sua versão dos acontecimentos. Ele relatou que, em abril, conheceu sim uma mulher, mas o nome dela era Roxana, e ela não tinha nada a ver com Julie. Porém, durante o segundo interrogatório, sob pressão dos policiais, David começou a ficar muito nervoso e então disse aos detetives que não era ele. Foram as vozes em sua cabeça que o ordenaram a fazer coisas ruins. A polícia de Darlington finalmente tinha um motivo para revistar a casa onde David morava. Depois de encontrar a bolsa, eles temiam o que poderiam encontrar na residência. E assim que abriram a porta, seus piores temores se confirmaram. Eles encontraram as roupas de Julie e muito sangue, espalhado por todos os lugares. Isso significava que David a matou em sua casa, colocou em uma bolsa preta e a arrastou até Pollen Lane. O homem também estava com os tênis da mulher, que foram cuidadosamente expostos como troféus na prateleira da cozinha. Os detetives também encontraram poemas escritos em várias paredes. Em alguns desses poemas, David escreveu que havia perdido a vontade de viver. Em outros, ele disse que tinha se tornado um deus. A casa toda era uma visão aterradora, quase totalmente sem luz, com as janelas fechadas, manchas de sangue e uma sensação horrorosa. A ideia de que Julie havia passado seus últimos momentos ali era realmente perturbadora, até mesmo para a polícia. David foi preso e acusado do assassinato de Julie Peterson. Ele se declarou inocente, afirmando que tinha certeza de que foi vítima das vozes em sua cabeça que controlavam suas ações. Mas a polícia queria justiça para a família de Julie e, para isso, também deveriam encontrar o resto do corpo da mulher. Mas todas as pistas não levaram a lugar nenhum. Para alguns, ele disse que jogou a cabeça no esgoto. Para outros, jogou o resto do corpo no rio. E para nós, ele disse que se livrou dos braços e das pernas jogando no lixão da cidade. A polícia então vasculhou todos esses lugares, os esgotos, o rio, até as latas de lixo da vizinhança. O momento mais assustador da busca foi quando uma equipe de 50 pessoas se dirigiu até um dos maiores aterros sanitários da Europa. Depois de revistarem 20.000 toneladas de lixo, a polícia decidiu parar de procurar. O funeral de Julie aconteceu algum tempo depois, mas trouxe pouco alívio para seus amigos e familiares. Enquanto isso, David foi transferido para um hospital psiquiátrico para avaliação. Assim que chegou lá, começou a se gabar do assassinato e falou que queria ganhar a reputação de ser o serial killer mais jovem da Grã-Bretanha. Aparentemente, Julie foi sua primeira vítima, mas David afirmou ter matado mais 2 pessoas. Porém, quando a polícia investigou, não encontrou nenhuma evidência. David disse aos médicos que comeu parte da coxa de Julie com pasta de alho e queijo. Além disso, descobriu-se que o seu ídolo era ninguém mais, ninguém menos que Jeffrey Dahmer.
Mas a polícia nunca conseguiu provar se David realmente comeu sua vítima. Os psiquiatras o diagnosticaram com psicopatia. Ele não tinha empatia e não sabia distinguir entre o bem e o mal, além de viver em um mundo de fantasia, imaginando ser um notório assassino em série. Em fevereiro de 1999, ele finalmente confessou o homicídio no tribunal e disse que estrangulou Julie Peterson com sua meia calça depois que ficou entediado durante a prática de atos sexuais. David foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 20 anos. Mas em outubro de 2021, quando sua pena foi revisada, o juiz resolveu mantê-lo preso, pois um psiquiatra afirmou que ele seria um grande risco para a sociedade. Durante toda a sua vida, David quis ser famoso. Primeiro, queria ser um astro do rock, mas depois de passar anos desempregado, entrar em depressão e se viciar em drogas, ele sonhava em se tornar um famoso serial killer. David Hacker está atualmente preso e ainda não revelou o paradeiro do restante do corpo de Julie. Em uma reviravolta final muito assustadora, no início do ano passado, 2022, ele enviou um enigma ao jornal britânico, dizendo: "Se vocês decifrarem este enigma, encontrarão o corpo de Julie." O tal enigma, segundo especialistas, não faz nenhum sentido e não diz coisa com coisa. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!